Oi, alguma vez você já pensou em como seriam as constelações se elas fossem seres humanos? Não? Tudo bem, eu penso por nós dois. Hoje eu vou transformar duas constelações em seres humanos e elas vão ser a Andrômeda e a Com Maior. A primeira que eu vou fazer vai ser a Andrômeda. O nome vem da mitologia grega, de uma lenda que fala sobre uma mulher, uma rainha, que se auto-intitulou a mais bela de todas, e isso irritou algumas ninfas d'água, e por esse motivo, a Andrômeda, que era filha dela, foi sequestrada, provavelmente morta, provavelmente não, com certeza morta, e foi transformada e eternizada numa constelação. Eu achei que seria uma ótima ideia transformar essa lenda em uma pessoa, obviamente, né? A estrela também, então pegar todos os elementos que você pensa quando você pensa numa estrela e quando você pensa numa princesa, e eu transformei num design só. E, cara, eu me surpreendi muito porque foi muito fácil desenhar a Andrômeda. No meio do processo, até fiquei admirada porque geralmente eu tenho 367 mil coisas pra falar que deram errado, mas é que eu tenho pouquíssimas. É, E eu fiz algumas testagens, né, no tradicional, eu fiz alguns rascunhos sem muito nexo, só para utilizar exatamente para testar o conceito que ela tinha na minha cabeça. Depois de ficar satisfeita, né, com as coisas que eu criei no tradicional, aí eu vim pro digital e escolhi essa pose porque pra mim faz muito sentido. Aí o brilho vindo do coração é tão história da Disney, sabe? E aí foi o que eu acabei fazendo. E assim, eu tive um pouquinho de problema com as cores, vou falar. Mas eu aprendi a mexer no. Aprendi não, né? Mas eu mexi um pouco no valor das cores, deixei tudo mais desaturado, porque quanto mais brilho, eu acho que menos reflete a cor. Ah, não vou entrar em física, mas tipo assim, eu acho que por ela ser muito brilhante, ela não faz sentido ela ter cores muito saturadas. Então eu desaturei ela um pouquinho. O tecido das roupas dela era pra trazer essa leveza que eu penso quando penso em princesa, eu penso em leveza. Então é bem esvoaçante. Tudo nela foi pensado pra transmitir suavidade e calmaria, desde os acessórios até a roupa que ela tá vestindo, tudo foi pra trazer essa calmaria e além disso ela brilha, né? Ela ilumina o ambiente, que é uma das coisas mais importantes sobre ser uma princesa e uma estrela, né? Você ilumina as coisas ao seu redor. E por motivos diferentes. O dela é só pela eteriedade e a calmaria que ela transmite. Então, tudo ao redor dela é escuro, mas ela é o brilho. Também mexi um pouco, eu trouxe um pouco do dourado e tal, pra trazer esse ar meio mágico. A segunda foi a Cão Maior. Nela, eu já tinha uma ideia muito concreta do que eu queria fazer em relação à pose, só que não estava sendo muito fácil fazer a pose e também eu precisava terminar esse design o mais rápido possível. Eu acho que isso acabou me atrapalhando um pouco, porque quanto mais pressão você coloca em si mesmo, pior fica. Então, enquanto eu tava desenhando isso, eu só conseguia pensar em, mano, não tá fazendo sentido. E aí eu acabei redesenhando muitas vezes, então me deu um pouquinho mais de trabalho. Foi diferente da Andrômeda, que só surgiu e fluiu tranquilamente. Sem contar também que eu não utilizei muitas referências, pelo menos não de início. Eu queria que o que chamasse atenção fosse a pose, no máximo, o cabelo dela. Só que eu pensei que isso não era o suficiente. Então eu precisei redesenhar a roupa algumas vezes. Eu tava muito na dúvida exatamente do que eu queria. Aí eu fui atrás de referências, né? E depois eu voltei melhor, com mais ideia do que eu realmente estava querendo fazer. E aí, depois que eu consegui, né, fazer a pose ficar numa boa, eu comecei a refinar. E eu não costumo fazer muitos rascunhos, mas antes eu fazia pelo menos uns quatro. E quanto mais rascunhos você faz, menos a sua ideia rende. Algumas coisas vão se perdendo no caminho, então eu tento sempre não fazer muitos rascunhos, sempre partir direto para refinação. Mas dessa vez eu precisei fazer um pouquinho mais, porque algumas coisas eu fiz só por fazer, pra estar ali e eu saber que eu tentei fazer, entendeu?
pra depois, quando eu tivesse um pouco mais inspirada, eu conseguir desenhar do jeito que eu queria. Então, eu fiz esse rascunho, aí eu parti pra refinação e é como se eu estivesse fazendo um outro rascunho, mas não é, eu juro pra vocês, essa é a parte finalizada. Apesar de que alguma coisa estava me incomodando, eu resolvi que eu iria testar aquela filosofia de que primeiro você faz, depois você melhora. Porque se eu ficasse muito nesse, ai, tem algo estranho, nunca ia sair nada, porque tudo ia ficar estranho, às vezes porque eu não estava inspirada, né? Não estava com tanta vontade assim de fazer as coisas, então sempre eu ia achar algum defeitinho, não deixei isso me parar. E aí eu fui desenhando, enfim, eu não faço a menor ideia de qual que é a lenda da Tom Maior. Não que eu não tenha pesquisado, eu devo ter feito isso, mas eu esqueci. Porque a única coisa que ficou na minha cabeça dessa pesquisa foram algumas características que eu tentei trazer pro desenho, que é liberdade e... que é a palavra? Não sei, mas sabe quando a pessoa ela é muito animada e muito espontânea? Isso, espontaneidade. Foi isso que veio na minha cabeça. Além de que, sempre que eu penso nessa constelação, eu acabo me lembrando do Sirius de Harry Potter, que ele é assim, né? Ele tem essa desinibição, eu diria. E aí eu acho que isso acabou influenciando um pouco na criação do personagem, não de uma forma ruim, mas me ajudou um pouco a direcionar. E foi o que eu tentei evocar aqui. Eu só fiz com que a posição fosse o sinônimo do que eu tô tentando transmitir. E o que é mais libertador do que tocar o céu, né? Então ela tá tentando tocar uma estrela. Eu sei que ela é uma estrela, mas eu achei que seria meio engraçado uma estrela estar tocando uma estrela e esse outro astro ser aquele que a gente desenha e não uma estrela de fato. Então é meio infantil, né, eu diria. É isso, ela é bem livre e espontânea e ela não foi feita pra trazer serenidade igual a outra, igual a Andrômeda. Não porque ela não é uma princesa, mas porque eu achei que eu queria transformar... Eu queria fazer dois designs diferentes, transmitindo coisas diferentes que a gente pensa quando vê uma estrela. E assim, as estrelas podem ter várias facetas, porque a gente tem as estrelas que ficam paradas e iluminando as coisas, mas a gente também tem os meteoros, que a gente chama de estrela cadente. Ela pode evocar tanto serenidade quanto movimento. Então, como isso é algo interessante, eu quis fazer essa dualidade. Então, eu queria que transmitisse um pouco de movimento e calmaria ao mesmo tempo. E foi assim que saiu ela. Eu não dei nome, porque obviamente ela não se chama com maior, né? Enfim. Ela também brilha, claro, sim. Clarinho que ela brilha. Ilumina as coisas ao redor dela, como uma estrela. Um pouco menos que a outra, talvez. Mas mesmo assim, a ideia é a mesma. E chegamos ao fim do vídeo. Esse daqui é o resultado das duas. Elas parecem um pouco irmãs, né? Se você for olhar assim, tipo aquelas irmãs com o cabelo oposto. Enfim, né? Eu acho que eu consegui transmitir o que eu queria. E eu queria que tivesse sido mais fácil, mais rápido, mas enfim, né? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchauzinho!